O Internacional, que ainda busca a contratação do Thiago Maia, que inclusive teve seu nome confirmado pelo técnico Eduardo Cudê ontem na entrevista coletiva, não que ele cravou a contratação, mas ele confirmou o interesse do Inter pelo atleta. Hoje o Inter recebeu notícia de que o atleta será ou já foi relacionado para a partida contra a Portuguesa no próximo sábado pelo Campeonato Carioca. Pois bem, isso é uma notícia ruim. O jogador já não tinha sido liberado pelo Flamengo para treinar em separado. Como é que ele foi relacionado para um jogo de sábado? Vou te explicar a respeito dessa situação, o que impacta na vinda dele ou não para o Internacional. E eu vou te contar também a respeito de uma busca por lateral. Ontem o técnico Eduardo Cudê falou que nenhum repórter ainda acertou qual o nome do lateral esquerdo buscado pelo Colorado. Mas hoje eu recebi uma informação a respeito de um jogador que pelo menos foi consultado, foi perguntado, foi, digamos assim, prospectado. Vou falar muito a respeito do lateral Mauro Júnior, que joga no PSV. E a busca por goleiros. O Inter busca realmente goleiro? O Felipe Becker falou a respeito disso. Teve a situação ontem do Antony sendo titular e ele falou ali que o futebol é muito dinâmico, mas que a princípio vai dar a oportunidade ao Antony. Mas o Inter sim foi procurar consultar a respeito de João Paulo. Vamos explicar também essa situação, mas antes eu preciso que você se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino das notificações. Muito obrigado por confiar aqui no canal do Lucas Fontes a respeito das notícias do Internacional. Se você não me conhece, eu sou setorista do Internacional, tô todo dia lá no CT, participo do canal do Baldassi, é um prazer te ter aqui no meu canal. Vamos falar a respeito do Internacional das notícias? Vamos começar falando do Thiago Maia. Afinal de contas, ontem, inclusive, o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista exclusiva para o canal do Jairo Vink e que também foi repercutida lá no canal do Baldasso. A gente assistiu, né, a essa entrevista. E o presidente falou a respeito do Thiago Maia, não confirmando, e inclusive falou que não tem nada encaminhado. A gente sabe que existe um encaminhamento de Inter com o jogador, mas o Flamengo, né, colocou algumas barreiras no negócio e tal. Primeiro pediu 4, depois foi para 5, e a última notícia que a gente recebeu é que o Inter fincou uma proposta de 3 milhões de euros mais 800 mil euros em metas, ou seja, vai pagar 3 milhões de euros e, segundo a gente soube, vai ser parceladinho naquele modo Barcelos de pagar, e também vai ter essa questão de 800 mil euros a mais em metas. O Flamengo sinalizou em aceitar essa proposta, inclusive essa foi a informação que os setoristas que cobrem o Flamengo trouxeram. Mas o negócio ainda não foi assinado, né? A liberação ainda não foi assinada, tá? E muito por conta de, sabe o quê? O Flamengo não tá no Rio de Janeiro. O Flamengo ele está na Disney, tá nos Estados Unidos. O Flamengo foi fazer uma série de amistosos lá nos Estados Unidos, e o time titular, todo o staff do Flamengo, todas as pessoas do Flamengo estão lá nos Estados Unidos para esses 2 amistosos. Eles vão jogar no sábado contra o Orlando City. Mas vamos lá, a notícia de hoje dá conta de que o Thiago Maia vai jogar contra a Portuguesa no Campeonato Carioca no sábado. O que acontece? O Flamengo ele vai jogar 2 jogos no sábado. Um que é um amistoso lá nos Estados Unidos contra o Orlando City, e um jogo válido pelo Campeonato Carioca, aonde o Flamengo vai jogar com um time alternativo, digamos assim, um time que ficou no Rio de Janeiro. Eu diria que um time de transição, um time de garotos na sua maioria, e alguns jogadores que ficaram no Ninho do Urubu, entre eles o Thiago Maia. Pois bem, o Thiago Maia, que teve a sua liberação para não ir para Manaus, jogar contra o Audax, depois para os Estados Unidos para fazer esses amistosos, justamente porque ele estava definindo seu futuro junto ao Internacional. Mas ele ficou treinando no Ninho do Urubu e ele está relacionado para jogar essa partida no sábado. Pois bem, ele tem contrato com o Flamengo por enquanto a sua saída não está encaminhada. Esse jogador está à disposição para enfrentar a Portuguesa no sábado, é isso que ele vai fazer. Está relacionado, a princípio vai jogar contra a Portuguesa, a não ser que aconteça o desfecho do negócio entre amanhã e sábado, mas eu vou te falar, é até bom, deixa o cara jogar lá para ganhar um ritmo e tal, não ficar muito atrás em relação à parte física, e aí a partir da semana esse anúncio pode acontecer. Importante para deixar vocês tranquilos, aqueles que querem a vinda realmente do Thiago Maia ao Internacional. Tá tudo certo entre jogador e clube, entre jogador e Internacional, só falta realmente o Flamengo definir se vai liberar o atleta, se aceitou a proposta ou não. E eu acredito que a volta do Flamengo dos Estados Unidos para o Brasil, e eu vou até trazer a notícia, digamos assim, vou buscar a notícia agora,
porque, se eu não me engano, o Flamengo só tem mais esse jogo para jogar contra o Orlando City. Deixa eu ver se tem outro amistoso aqui. Porque o Flamengo jogou 2 amistosos lá, né? Um contra o Philadelphia Union, que foi no dia 21, e outro vai ser sábado, e depois o Flamengo encerra a sua turnê pelos Estados Unidos. Então, a partir da volta, né, do Flamengo para o Rio de Janeiro, acredito que essa situação vai se destravar e o Thiago Maia vai ser o jogador do Internacional. É o que a gente tem, né, ouvido de informações. O presidente ontem despistou pro Jara, falou que não tem nada encaminhado, mas a gente sabe sim que existe aí um acerto, principalmente com o jogador. Só falta o Flamengo destravar esse negócio. Pois bem, hoje no meu Twitter eu trouxe a informação a respeito do lateral esquerdo. Ontem um técnico, Eduardo Cudê, inclusive nessa entrevista, confirmou o Thiago Maia como um alvo. E depois ele falou a respeito do lateral esquerdo, que sim, o Inter está buscando o lateral esquerdo, mas que ninguém da imprensa acertou. Nomes especulados vieram à tona. O Eric, que foi um jogador que eu trouxe, mas se vocês forem lembrar, eu falei que era um negócio difícil, que tem mais tendência de acontecer um pouco mais lá na frente. O Inter se aproximou do Eric, mas ouviu do Eric, do seu staff, que seria difícil conseguir a sua liberação junto ao Al-Ain, lá do clube dos Emirados Árabes. O Inter que também foi consultar a situação do Danilo Soares, jogador do Bochum, mas esse negócio não evoluiu, e o Cudê disse bem, não é nenhum desses dois jogadores. E não sei se é esse, tá? Eu digo não sei se é esse porque o que eu recebi ainda é uma informação muito inicial, é uma informação embrionária, eu diria. Porque eu recebi do staff do atleta, perguntei, né, para a representação do jogador o seguinte questionamento. O Inter, de alguma forma, consultou o Mauro Júnior, fez alguma sinalização de proposta e tudo mais, consultou o atleta. Aí o que eles me disseram? Confirmaram, né, que o Inter fez realmente ali uma consulta ao atleta, mas disseram assim, não foi só o Inter, outros clubes também nos procuraram. Eu quis, é claro, entrar em mais detalhes, o repórter não para por aí, ele tenta perguntar mais algumas situações, né? E perguntei se teve alguma proposta, se o Internacional sinalizou muito interesse, se é para empréstimo, se é uma transferência. Não quiseram entrar em mais detalhes, talvez até para não prejudicar o negócio, etc. Mas me confirmaram que clubes brasileiros procuraram o Mauro Júnior, entre eles o Inter. Os outros clubes brasileiros não me vazaram, tá? Mas a gente sabe que é um jogador de 24 anos, que jogou em todas as seleções de base do Brasil, que foi muito jovem para a Holanda. Ele não chegou a atuar em nenhuma equipe profissional aqui no Brasil, foi muito jovem na Holanda, fez algumas temporadas lá. Ele foi emprestado já lá para o Heracles da Holanda, voltou para o PSV e teve uma lesão muito séria nesta temporada e está retornando agora de lesão. Já teve algumas partidas. O PSV está muito bem no campeonato holandês lá, tá líder inclusive, só que o Mauro Júnior nesse momento é reserva. Então eu acredito que eles veriam com bons olhos, né, uma vinda do Mauro Júnior para o futebol brasileiro, por conta de que ele é reserva lá nesse momento. E o PSV, que já emprestou o jogador na temporada passada, talvez poderia emprestar de novo até para valorizar o jogador e tudo mais. Não estou dizendo que a informação é que o Inter fez uma proposta de empréstimo, eu não recebi isso, eu recebi que o Inter fez uma consulta e aí não quiseram entrar em mais detalhes, mas eu estou supondo, tá? Aí eu estou conjecturando. Eu acredito que o Inter possa tentar de repente, né, fazer uma condição de empréstimo ao jogador, de repente com passe fixado ao final da temporada. Ele tem valor de mercado de 5 milhões de euros, e é um jogador promissor com 24 anos, apesar de já ter 24 anos, é um promissor, né? 24 anos é relativamente jovem ainda para o futebol. Acho que seria uma contratação de valor pelo que eu observei também do jogador. Tá? Mas a gente vai ficar em cima dessa informação nos próximos dias, é claro, né, para ver se evolui, para ver alguma situação. Outro ponto importante, o Jaravim, que trabalhou junto comigo nessa informação, de tentar buscar junto a alguma fonte do Internacional alguma confirmação. Não negaram, tá? A fonte do Jário, né, de dentro do Internacional, não negou que o Mauro Júnior é o jogador, é o lateral esquerdo tentado. Então a gente vai ficar muito em cima dessa informação nos próximos dias, vamos ver se ela evolui.
E pra fechar, vamos falar do goleiro, né? O João Paulo, foi uma informação que o Jair Venck trouxe ontem também durante a transmissão do canal do Baldasso, que o Inter fez uma consulta também, uma procura a respeito do goleiro João Paulo. Apesar do Felipe Becker ter falado na entrevista coletiva, o próprio presidente Barcelos também falou na entrevista do Bola nas Costas, que eles iam dar uma oportunidade pro Antony e tal, observar o goleiro nas próximas rodadas, mas que o futebol é muito dinâmico, então ele meio que deixou aberto ali, né, uma situação de repente o Inter sim já ir procurando outros goleiros. E o João Paulo é o nome da pauta que o Inter foi procurar. Porém, é uma negociação um pouco difícil. O staff do atleta conversou com o pessoal da revista Colorado, vou fazer esse crédito, e disse que o jogador ele acabou de renovar o contrato até 2027 e que nesse momento ele não teria interesse de deixar o Santos, vai atuar lá na equipe santista na Série B. Vamos observar os próximos passos. O fato é que o Inter vai sim, né, dar umas oportunidades aí pro Antony, né, ir testando o garoto, mas nem por isso vai deixar de olhar o mercado para goleiros. E se aparecer um negócio de ocasião, né, para vir um bom goleiro que possa suprir o Rocher, já que o Rocher tem tido um histórico de lesões e ele vai ficar fora das rodadas que vão acontecer durante a Copa América, o Inter vai ficar de olho nesse mercado de goleiros. Valeu, gente, eu preciso que vocês, é claro, curtam o vídeo, ativem o sino das notificações e comentem aí o que vocês acharam a respeito dessas notícias. É claro que eu aguardo vocês amanhã no Café com Fontes às 10 horas, um prazer sempre falar com vocês. Valeu!